texto que iremos ler nessa noite está na carta de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Semana passada eu falava sobre também um dos primeiros capítulos da carta aos Tessalonicenses. E para falar de Tessalônica, eu fui ao capítulo 16 do livro de Atos, que vai exatamente nos ensinar o que aconteceu em Filipos e depois em Tessalônica. Hoje eu vou falar de Filipos de novo. Portanto, vale a pena relembrarmos que aí no capítulo 16 do livro de Atos, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, foi um momento muito interessante, muito intenso. Primeiramente porque ele vai conhecer ali o seu pupilo, o jovem Timóteo. Enquanto eles estavam tentando discernir para onde o Senhor queria que eles fossem, Satanás se intrometia, não permitia que eles saíssem, até que Paulo, numa visão muito clara da parte do Senhor, ele vê um homem macedônio que diz para ele assim naquela visão: passa a Macedônia, vem a Macedônia, a região da Macedônia, composta por diversas cidades, e ajuda-nos. E a partir daquilo, ele e o seu grupo missionário, Paulo, Silas, Timóteo, todo mundo estava com ele, Lucas, começaram a pensar e por fim, para lá viajar. Timóteo acabou não indo, foi para outra parte, eu não me lembro agora. Mas Paulo e Silas, notadamente, entraram por algumas cidades ali, daquela região da Macedônia, e especificamente na cidade de Filipos, eles não se reuniram numa sinagoga. Aparentemente, talvez não houvesse uma sinagoga ali, e eles iam se reunir sempre à beira de um rio. Acharam ali um lugar para oração, e aí eles começaram a falar do Evangelho para algumas pessoas, e ali eles ganharam uma mulher chamada Lídia para o Evangelho do Senhor Jesus. Eles passaram algum tempo ali pregando a palavra de Deus, e num belo dia, no dia em que eles estavam se encaminhando para o local de oração, uma jovenzinha que era escrava e tinha um espírito imundo de adivinhação começou a seguir Paulo e Silas, gritando por trás deles que ali estavam os homens que estavam trazendo a verdade de Deus. E aquilo perdurou por alguns dias, até que, a certa altura, em algum daqueles dias, Paulo vira-se para aquela jovem e, cheio da autoridade do poder de Deus, ele manda que aquele demônio saia daquela menina. Ah, meu irmão, quando um homem cheio do poder de Deus e em nome de Jesus fala que o demônio sai, o que acontece? Não tem para onde, ele sai. Ele sai. Está escrito lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis aí vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Alguns irmãos ainda creem nisso? Está escrito lá em Marcos 16, eu digo sempre, meio brincando, meio na real, que nós batistas vamos no capítulo 16 de Marcos, nós vamos no versículo 15, de boca cheia: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E nós avançamos até o versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E a gente geralmente para por aí. A gente não vai no 17 e no 18: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e até se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Isso é Marcos capítulo 16. O mesmo capítulo do Ide e do quem não for batizado também diz que nós temos autoridade para expulsar demônios. E assim foi.
Paulo nem conversa. Paulo já manda logo, sai dela em nome de Jesus, pum, partiu. Deu problema. Porque os donos daquela jovem escrava, eles aproveitavam o fato da prisão, da cadeia interior daquela jovem, que além de escrava daqueles homens, ela ainda era escrava do demônio que montava nela. Coitada, que situação. E pelo menos dessa escravidão ela foi liberta. Mas aí deu problema, os homens começaram a reclamar, foram reclamar com as autoridades daquela cidade. As autoridades daquela cidade mandaram prender Paulo. Não só prenderam Paulo e Silas, como deram-lhe uma surra violenta, foram açoitados as suas costas em carne viva e lançados no cárcere profundo. E quando você pensa, bom, agora realmente levaram uma lição daquelas que mexeu completamente com a missão, Paulo devia estar lá no fundo do cárcere, dizendo, maldita hora que eu tive aquela visão, aquilo não era uma visão de Deus, aquilo ali foi o diabo querendo aprontar comigo. Você acha que isso aconteceu? Lá no fundo do cárcere, plena noite, fechado, tudo escuro. Os ratos podiam ser ouvidos, as lacraias passando, baratas passando, todo tipo de imundície dentro daquele local. Você só podia ouvir ali dentro louvor sendo entoado, Paulo e Silas cantando louvores ao Senhor, com os corações cheios de alegria. Realmente, não é à toa que o judeu se escandaliza com o Evangelho e o grego acha que é loucura. Os dois no fundo do cárcere, cantando louvando ao Senhor. E ali há um mover. Deus move aquele lugar literalmente, dá um terremoto, sacode tudo, as portas do cárcere se abrem. É significativo que percebemos que Paulo abriu as portas do cárcere da alma daquela jovem que foi liberta de Satanás. E agora o Senhor abre as portas do cárcere, onde os homens haviam tentado prender Paulo, fazê-lo desistir da sua missão. E ao abrir-se o cárcere, o carcereiro aparece desalentado, desarvorado, e ele acha que todos teriam fugido, e ele intenta fazer mal. Ele pega da sua espada e já ia se jogando sobre a espada. Quando Paulo, novamente, com qualquer preso numa hora dessa, ele fica só, na hora é essa, quando ele se matar, a gente mete o pé, todo mundo quer. Paulo lá no fundo, homem, não te faça mal algum, estamos todos aqui. E aquele homem acende uma tocha e confere, está todo mundo aqui. E quando você pensa que vem ali uma palavra de autoridade, de comando, aquele carcereiro bravo, ele vai dizer, todo mundo de volta para a cela. Aquele homem perfeito. E aquele homem disse, varões, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Eu só posso assumir que aqueles irmãos, eles estavam cantando sobre a vida eterna. Porque a palavra foi muito certa daquele homem, daquele carcereiro. E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aquilo não foi só uma proposta, aquilo foi praticamente uma profecia, porque aquele homem leva Paulo e Silas à sua casa, e lá ele trata das feridas nas costas, e lá ele e todos da sua casa tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E naquela noite aconteceu exatamente isso. Ele e todos os da sua casa foram convertidos ao Senhor Jesus. No dia seguinte, as autoridades que tinham mandado prender viram que a poeira já tinha assentado, que aquela revolta já tinha passado. Disseram, aqueles dois arruaceiros lá que a gente deu uma surra ontem, pode mandar embora, tira da cadeia, toca para fora.
processo legal. E pela falta do devido processo, está vendo, doutor? Pela falta do devido processo legal, já ia dando ruim, porque Paulo diz, botaram a gente aqui na frente de todo mundo e agora vão querer sair assim. Se eles querem nos tirar daqui, que eles venham e nos tirem, porque nós somos cidadãos romanos. Aí deu ruim. Porque até então, a fala que tinha sido colocada é: estes judeus estão aqui criando quizumba. Mas agora, as autoridades que não tinham perguntado nada, assumiram que os judeus que eram dominados pelos romanos podiam simplesmente levar uma surra e largar para lá. Só que, para tristeza deles, ainda não estavam simplesmente judeus. Paulo era judeu, mas era cidadão romano. E eles foram lá e pediram muitas desculpas. Porque isso podia terminar em problema para eles. Como assim? Sem o devido processo legal, já entra agredindo o cidadão romano? Não podia. Se a coisa sobe de escalão, parte para o escalão superior, provavelmente ia dar ruim para eles. Então eles pediram muitas desculpas. Paulo e Silas aceitaram as desculpas, também pediram encarecidamente que eles, por favor, fossem para outro lugar para evitar maiores problemas, e Paulo e Silas foram. Foi assim a breve passagem de Paulo por Filipos. E agora nós chegamos a essa carta aos Filipenses. Algum tempo depois, Paulo se dá o trabalho de pegar na pena e dizer: eu vou escrever para eles. No primeiro capítulo dessa carta, nós vamos ver o capítulo 2. No primeiro capítulo dessa carta, ele, sem dizer diretamente com essas palavras tudo que eu acabei de narrar, ele vai falar dos sufocos, dos problemas que ele tem passado na ministração do Evangelho, na pregação do Evangelho, vai falar dos seus sofrimentos, vai falar das suas prisões, mas vai dizer que tudo isso tem sido feito e ele tem passado para a glória de Deus e tem glorificado o Senhor por isso, contribuiu para o proveito do Evangelho. E ao final do capítulo 1, este que acaba de dizer que passou por um monte de sufoco, mas que é para o bem do Evangelho, para o avanço do Evangelho, ele faz uma exortação aos irmãos para que continuem firmes, não desistam de crer, se firmem no Evangelho do Senhor Jesus. E no capítulo 2, então, ao final de dizer tudo isso, ele vai começar dizendo assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, vocês completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Meus irmãos, unam-se em torno de um só pensamento, uma só forma de pensar. Unam-se, porque Jesus havia dito o quê? Eu e o Pai somos um. E assim todos saberão que sois meus discípulos, se estiverdes unidos, se vos amardes uns aos outros. É essa a exortação de Paulo: continuem juntos, não se afastem, mas pelo contrário, colem mais uns dos outros. Se vocês amam a Cristo, têm entranháveis paixões, um amor zeloso pelo Senhor, pelas coisas de Deus, andem mais juntos, apertem o cerco uns aos outros, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, ou seja, que olhem todos na mesma direção, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Verso 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores
a si mesmo. Veja, isso é um conselho prático. Ele não acabou de dizer que nós devemos andar juntos, que devemos olhar na mesma direção, que devemos ser um grupo coeso. Não dá para manter a coesão de um grupo, não dá para manter um ajuntamento forte se começar a puxar um fiapo daqui, um fiapo dali, e cada um começar a desmontar aquela coesão. É preciso que estejamos firmes, unidos, juntos, aquilo que a Bíblia mesmo vai chamar de unidade na diversidade. Somos diferentes, somos diversos, temos maneiras de pensar diferentes, somos pessoas de faixas etárias diferentes, somos pessoas, a igreja tem disso desde o seu começo. A igreja é formada tanto para começar com os 12 do Senhor Jesus, tinha lá 4 pescadores, mas tinha um lá que era Zelote, e o Zelote, uma coisa que o Zelote queria, o sonho da vida do Zelote, era acabar com a dominação romana. Tinha um Zelote no grupo de Jesus. E sabe o que tinha também no grupo de Jesus? Um praticamente traidor da pátria, que era Levi, ou Mateus. Ele era cobrador de impostos, ele era publicano. Como unir um publicano que cobrava impostos do seu povo para o dominador romano, no mesmo grupo que um Zelote, que queria acabar com Roma, com a dominação romana? Vocês podem compreender que desde o começo Jesus une pessoas completamente diferentes, gente de idade diferente, de sexo diferente. Tinha livres, mas também havia escravos. Havia gente casada, bem casada, mas havia também as viúvas. Havia gente idosa e também jovens e crianças na igreja. A igreja ainda tem essa perspectiva. Temos aqui dentro civis, militares, idosos, gente de meia idade, jovens, crianças. Temos gente de condição social melhor, temos gente de condição social menor, temos gente analfabeta na nossa igreja e temos gente que estudou, está fazendo mestrado, tantas coisas. Por causa disso, o valor de um é maior do que o valor de outro? Ou o sangue de Jesus vale tanto para um como quanto para o outro? Meu irmão, minha irmã, entenda o que Paulo está dizendo aqui. A igreja não é uma simples instituição. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso nós devemos andar juntos. Porque não importa se a irmã, se o irmão é analfabeto e o outro é doutorado, pós-doutorado. Jesus morreu pelos dois. E de alguma forma que a gente humanamente não consegue entender, os dois são importantes no reino de Deus. Aquele que tem uma formação no exterior é tão importante quanto aquele que não terminou o ensino básico. Aquele que mora na cobertura é tão importante como aquele que mora de aluguel no morro. Não importa. Até um morador de rua, diante de Deus somos todos iguais. É isso que Paulo está dizendo. A gente tem que estar junto. Então nada façamos por contenda, por briga. Contenda é briga de dissolução, discórdia, e nem por vanglória. Olha, irmãozinho, eu quero que você me desculpe, mas acho que você não está entendendo. Aí dá aquela carteirada. Então, eu sou formado lá em Sorbonne, lá na França, e acho que o irmão estudou lá na escola municipal, né? Então acho que o irmão não está entendendo. Gente, isso não pode acontecer nunca na igreja de Jesus. Não importa, não pode acontecer. Amém, meus irmãos? Amém. Estou sentindo uma certa tensão lá, vocês estão preocupados? Não pode. A igreja de Cristo é assim, ela é uma mistura. É uma mistura do pobre com o rico, do fraco com o forte, do alto com o baixo. Lá em casa também tem, né? Do alto com o baixo. A minha baixinha está ali. O sorriso dela, vou pagar hoje de vergonha. Enfim, a igreja de Cristo
Cristo é isso, é essa mistura. E Paulo vai dizer: não façam nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja bem, não é você se rebaixar e se considerar inferior ao outro, mas é você, como diz o Senhor, a todo momento, é você servir ao outro. Essa semana eu estava tendo uma conversa com o Senhor. Digo Senhor porque ele tem a minha idade, eu tenho 50, então eu já sou o Senhor também. Está pegando para o meu lado. Eu estava conversando com esse Senhor e ele dizia o seguinte: falava sobre criação de filhos, né, essa coisa toda, esses desafios que a gente tem. E eu falei para ele tem um filho, o filho dele já é adulto, já está na faculdade, nós temos a mesma idade. E a minha filha vai fazer 6. Ele perguntou: você só tem ela, filho? Eu falei: só. Eu também, foi só meu filho. Mas na casa a gente começou cedo. Eu falei: nossa, de repente você não começou cedo, você começou na hora certa. Eu e a Letícia aqui estendemos um pouco mais e começamos a conversar. Aí ele fala assim: olha, eu, se fosse ter filho hoje, acho que eu não ia ter, não. É muita despesa, muita preocupação. Eu falei: bom, lá em casa foi o contrário. Nós tivemos 10 anos casados. E depois de 10 anos de casado, que a gente foi ter filho. E sabe uma coisa? Foi bom, a gente pôde fazer algumas coisas que a gente queria fazer nesse período de 10 anos. Aí ele mesmo falou: então, aí hoje está tudo, ele apontou para ela assim, tipo assim, está tudo focado nela. E sim, é isso mesmo. Os nossos esforços hoje são para a Helena. E eu falei para ela, aproveitei para entrar no assunto bíblico, no assunto espiritual. Eu falei: sim, há um valor que a gente aprende na vida, só aprende na vida verdadeiramente dentro do filho. Sabe o que é? O serviço. Você aprende a servir, você aprende o que é servir, o que é viver em função do outro. Ter filhos é uma missão sobre serviço. Você aprende a não se preocupar consigo mesmo, com a sua vanglória, não contender pelas suas coisas, porque eu sou, porque eu quero. Ter filhos é uma situação que vai ensinar e deve ensinar humildade, serviço e desapego do próprio eu, da própria vontade. Olha, mais um ponto favorável para a família, porque Deus criou a família e certamente também para nos ensinar isso, o valor do serviço, o que é possível ter prazer no serviço. Para quem é pai e mãe, porque tem muita gente por aí que não tem filho, tem descendente, bota no mundo e empurra com a barriga. Isso não é ser pai, isso não é ser mãe. Ser pai e mãe é outra coisa. É criar, é acompanhar, é exigir, é estar junto, é chorar quando chora, se alegrar quando se alegra, é servir ao seu filho e à sua filha, como ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, a gente não fazer nada por vontade própria, aquele egoísmozinho básico que está no coração de todos nós, aquela coisa narcisística de você só olhar para o seu lado e dizer: não, isso aí não vai dar não, eu sei que meu filho quer, mas primeiro eu sou mais importante, as minhas vontades, os meus desejos estão na frente do meu filho e da minha filha. Tem disso por aí. Tem disso por aí, mas pai e mãe de verdade sabe que não. Pai e mãe de verdade deixa de comer para dar para o filho comer. Pai e mãe de verdade deixa de comprar uma roupa que quer para comprar um tênis para o filho, para comprar um material escolar. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Da mesma forma na casa de Deus, você não está se rebaixando ao servir o seu filho, mas você está elevando o seu filho. Quantos estão entendendo? Da mesma forma na igreja. Da mesma forma na igreja. Não é você se reduzir, se rebaixar, mas é você elevar o outro. Considero mais importante do que eu. Olha, eu já estou cascudo no Evangelho, já conheço a Bíblia, já tenho uma vivência, uma experiência com Deus. Chegou um irmãozinho da igreja e se converteu outro dia.
Eu preciso servi-lo, ensinar a ele, passar a ele a minha experiência, incentivá-lo na leitura da Bíblia, preciso ajudá-lo a compreender qual é o caminho a seguir. Isso é serviço. Precisamos fazer isso. Precisamos não fazer nada por contenda ou por vanglória. Isso é completamente o oposto do que muitas vezes a gente vê. Chega o irmão na igreja, está novo na igreja e tal. Aí vem o outro, ó, irmão, dá para você chegar um pouquinho para lá, porque aqui é o meu lugar. Tem disso por aí, meus irmãos? Por aí. Eu já sou membro dessa igreja aqui há 35 anos, eu sempre sentei nesse lugar aí. Ah, desculpem. Irmão, oi, eu sei que você está chegando na igreja agora, mas aquela vaga ali é do irmão Valdemir. Não pode botar lá. Tem disso por aí. Irmão, oi, olha só, você sabe o que você está falando? Eu sou o diácono dessa igreja. Então, o senhor, por favor, ao invés de se dirigir a mim dessa maneira, se dirija ao irmão fulano. Tem essas coisas por aí. Nada façais por contenda ou por vanglória. Nós somos a família do Senhor, o corpo do Senhor. O amor deve prevalecer. Devemos considerar as necessidades dos outros em primeiro lugar que as nossas. Isso é maturidade, cristã. Não atende para olha aqui de novo a questão do narcisismo. Não atende cada um para o que é propriamente seu. Parece um Smigol, né? É para mim, meu precioso. É meu. Come to me, precious. Não atende para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer saber uma coisa interessante? Paulo não escreveu aqui Jesus Cristo, ele escreveu Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer com Cristo Jesus ao invés de Jesus Cristo? Ah, pastor, sei lá, acho que nada. Não, tem uma diferença. Quando Paulo fala Jesus Cristo, ele está falando primeiramente do homem Jesus. Mas quando Paulo diz Cristo Jesus, ele está falando primeiramente do ser eterno, do Cristo de Deus, que também se fez homem. Agora, olha como a coisa muda de perspectiva com essa informação. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, quem era em forma de Deus? Era Jesus o homem ou o Cristo de Deus? O Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E isso é o que teologicamente a gente chama de humilhação, o estado de humilhação de Cristo. A teologia sistemática diz assim. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E já não bastasse a humilhação de se fazer homem, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Em outra oportunidade, o próprio Senhor Jesus vai dizer: não é o discípulo maior do que o mestre. Porque se ele deu o exemplo de serviço, de ele mesmo subsistindo na forma de Deus, que é eternamente, ele se fez igual a nós, se tornou homem, para nos servir. E o último ato dele, ali diante dos seus discípulos, na ceia do Senhor, foi lavar os pés dele como um escravo. Ele serviu e serviu até o fim. Ele não fingia que estava servindo, ele veio para servir. E ele diz isso: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Sirvais vós também uns aos outros. Percebe o que Paulo está ensinando?
Não é para a gente fazer nada por contenda, por vanglória, por carteirada, porque eu sou mais do que você, porque eu tenho 30 anos de igreja, porque você chegou outro dia, chegou agora, quer sentar na janela, já quer tocar instrumento, já quer cantar no novo. Para. Nada disso. Ou somos todos um em Cristo, e esse é o ponto aqui, a unidade, a unicidade da igreja, a coesão do grupo. Ou era melhor nem ter entrado na igreja, porque não foi para isso que nós fomos salvos. Fomos salvos para formar um corpo. Em outra oportunidade, lá em Corinto, na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer aquela velha parábola que nós já conhecemos, que é do corpo de Cristo, dizendo que o pé não pode dizer à mão que não precisa dele, o olho não pode dizer ao pé. Nós somos um corpo, precisamos andar juntos. E quando a gente se lembra de que a gente acha que é alguma coisa e que vai dar um toque no irmão mostrando quem a gente é para lembrar assim: Jesus faria isso? Ou Jesus serviria, abençoaria, se colocaria no lugar mais humilde para servir aquele irmãozinho? Qual os irmãos acham que é a vontade do Senhor? É que nós sirvamos aos irmãos, é que nós amemos verdadeiramente aos irmãos. Temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sempre falei aqui e volto a dizer: igreja não tem hierarquia. Pastor não, na imaginação do povo, o pastor é mais que o diácono é mais que os membros, no modo geral. Isso é o que as pessoas acham. No reino de Deus a coisa funciona ao contrário. Quem quiser ser o maior, seja primeiro o que? Sirva. E o exemplo veio dele, que não fez caso de subsistindo como filho de Deus, de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e se tornou servo. Se nós somos discípulos dele, nós temos que seguir os passos dele. Mas olha o que aconteceu, e olha o que vai nos acontecer, porque os nossos olhos não estão fixos nesse plano aqui, nessa realidade, não. Nós estamos agindo nesse mundo, mas os nossos olhos estão voltados para o alto. A nossa realidade tem que ser uma realidade espiritual, que aponta para a vinda dele, ou se ele não vier antes da nossa morte, nós irmos para ele. Você acha que alguém vai para ele se não agradar? Eu acho muito difícil. Ele mesmo disse uma frase assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, aquilo, outro lado. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Complicado. Mas vejam o que aconteceu com o servo sofredor, com Cristo, o Senhor. E vejam o que vai nos acontecer por espelho. Verso 9. Pelo que também, por causa de toda essa obediência, por causa de todo esse serviço, por causa de toda essa humildade que ele teve enquanto foi homem aqui entre nós, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso foi o que aconteceu com o homem, o servo sofredor, o mais humilde de todos os homens, que não teve por usurpação ser igual a Deus. E Paulo está dizendo: ei, acorda, crente, siga o exemplo dele. Ele foi exaltado, e não apenas exaltado, ele foi exaltado sobre todo nome que se nomeia. Não há um nome maior.
do que Jesus, e diante dele vai se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E o que isso comunica para nós? Próximo verso, verso 12. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, observem estas coisas, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar ou realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, sem briga, sem discussão, sem treta, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Esse é o convite que Paulo nos faz, a tirarmos os nossos olhos das nossas credenciais, tirarmos os nossos olhos das nossas próprias imitações. Olha, aquele irmão ali, misericórdia, o meu Espírito Santo não cruza com o Espírito Santo dele. O outro povo aí fora diz que o santo não cruza, né? Na igreja não tem santo, então o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é um só. Temos um só rebanho, um só pastor, um só Espírito, uma só palavra. Somos filhos de um só Deus. Que negócio é esse? De não gosto, não cruzo, não vou com a cara. Não adianta que aquele ali. Olha, meu irmão, cuidado com isso. Cuidado com a contenda, cuidado com a vanglória. Vamos acalmar os ânimos, vamos olhar, como diz até o hino, né? Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos, está me faltando a palavra, ajudá-lo com branda compaixão, diz assim o cantor cristão. É isso que nós devemos fazer. Devemos olhar para os irmãos com amor, com simpatia, até nos erros. E não destruir, apontar o dedo e dizer: você está todo errado, você não está fazendo nada, você não devia estar nessa igreja, você não é digno de ser chamado pelo nome do Senhor. Apontar o dedo é fácil, mas pelo contrário, a gente deve chamar ao arrependimento, apontar assim: olha, realmente isso que o irmão está me contando, que eu fiquei sabendo, isso é verdade? Porque não preciso nem te dizer, isso é pecado, e uma vida de pecado, em pecado, ela precisa ser tratada. Precisa ser tratada, você é de Jesus, você é uma pessoa cristã, orienta a tua vida, organiza a tua vida, vamos restaurar isso aí para o Senhor, porque você é precioso para Deus. A gente falha nisso, né? Em dizer: você é precioso, você é preciosa, o Senhor te ama. Vamos restaurar essa tua vida, recomeçar. O Senhor ainda tem os olhos sobre você e Ele não vai deixar de te perdoar, porque Ele é compassivo e amoroso, mas você precisa mudar, precisa deixar isso. É preciso que nós façamos isso para que sejamos algo que aos nossos olhos é impossível, mas que a palavra de Deus diz que nós vamos ser, e que sejamos irrepreensíveis, sinceros, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Todos estão de acordo que a nossa geração é corrompida e perversa? Acho que ninguém aqui é cego, todo mundo percebe. É só olhar para fora e perceber: estamos em meio a uma geração corrompida e perversa. Mas que essa geração não nos corrompa, não nos atraia para as suas corrupções e perversidades. Ao contrário, que nossa luz brilhe. E como é que a nossa luz vai brilhar? Nossa luz é própria, nós temos luz interna própria, não, meus irmãos, nós somos espelho. E o nosso espelho ele precisa estar limpo para refletir a fonte de luz que é o Senhor Jesus.
Tem até uma música antiga, né? Da Raíssa e Ravel, que dizia: sou iluminado, mas quem brilha é Jesus. É isso, somos iluminados e precisamos manter o nosso espelho sempre bem limpinho, pronto para refletir a luz, para iluminar essa geração perversa, essa geração, como é que Paulo diz, corrompida e perversa. Mas para isso, nós precisamos refletir a luz. E como refletir a luz? Não fazendo coisas na igreja por contenda, não fazendo coisas por inveja, por, como é a palavra que ele usa aqui, com humildade, em obediência, aniquilando nossos próprios desejos, não fazendo nada por contenda ou por vanglória. Ou seja, no resumo disso tudo, devemos nos parecer mais com o Senhor, de modo a refletirmos mais a sua glória. Moisés passou 40 dias no alto do monte, diante do Senhor, e quando ele voltou, ele era um espelho da glória de Deus, o rosto dele brilhava, e não aguentavam, não suportavam olhar para a face de Moisés. E seja assim conosco também, sejamos mais parecidos com o Senhor, e possamos seguir esses conselhos bíblicos, que não são apenas conselhos, isso aqui são normas para a nossa vida. A palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro de bons conselhos, ela é a palavra de Deus e ela nos dá orientação para a vida. Se a seguiremos o bom caminho, seremos parecidos com Cristo, seremos luz e sal para esse povo aí fora. Mas, se não atentarmos para essas coisas, nos tornaremos mais parecidos com eles e seremos inúteis. Para que mais serve o sal, se não salgar, se não para ser pisado pelos homens? O Senhor nos abençoe nessa noite, encha o nosso coração com o desejo de sermos exatamente isso que está aqui. Amém, meus irmãos? Pai amado, muito obrigado por essa palavra deliciosa que o Senhor nos dá, maravilhosa, Pai. Uma palavra de incentivo, uma palavra de recomeço, uma palavra de olhar para o primeiro amor, de olhar, deixarmos de olhar para nós mesmos, mas olharmos para o Senhor e para o Teu reino e para a Tua igreja, e desejarmos ardentemente que isso que Paulo falou aqui se cumpra, nós possamos ser um pelos laços do amor, como diz o hino, e possamos ser um no Senhor, ter um só pensamento, porque temos um só Senhor. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir nesse caminho, a vencer as nossas dificuldades pessoais, a deixarmos, Pai, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo, e olharmos para os nossos irmãos com amor, com misericórdia, e servirmos uns aos outros, para que aquilo que o Senhor Jesus falou se cumpra. E todos saberiam que somos seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. Leva, Pai, essa palavra, essa chama dos nossos corações para esta noite e também para essa semana. Que essa palavra possa servir e ser útil a cada um dos meus irmãos aqui e a mim também, Senhor Deus. Muito obrigado por essa palavra. Isso tudo te agradecemos, crendo que o Senhor fará coisas maravilhosas na tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor?